Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação novamente poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu quero convidá-los para que abram a Bíblia no capítulo 8 de Neemias. Antigo Testamento, capítulo 8 de Neemias, nós vamos escutar a leitura de uma porção desse capítulo, alguns versículos do capítulo 9 e um trecho do capítulo 10. Antes de escutar a palavra de Deus, relembrar que no domingo passado nós vimos, de acordo com a primeira parte do capítulo 8, que o povo que Deus desperta é sedento por sua palavra e também ensinável. Hoje veremos outros 3 elementos, ou mais 3 elementos, que caracterizam o comportamento do povo que Deus desperta, do povo quebrantado, do povo tocado pelo Senhor. Já oramos, agora vamos à leitura da palavra de Deus. Capítulo 8, a partir do versículo de número 13. Neemias, capítulo 8, versículo 13 em diante. Diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembléia solene, segundo o prescrito. No capítulo 9, vamos ler os versículos 1 e 2 e também o versículo 38. No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Versículo 38. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Agora, a última porção no capítulo 10, a partir do versículo 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que, trazendo os povos da terra, no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam
deles no sábado, nem no dia santificado, e de que, no ano 7º, abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei, e que também traríamos as primícias da nossa terra, e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Os cristãos que mais trabalharam por este mundo eram exatamente os que mais pensavam no outro mundo, afirmou o escritor C.S. Lewis. A ideia implícita nesta frase é a de que os assuntos da terra devem estar conectados ao céu. A experiência de Neemias ilustra adequadamente esse princípio, essa verdade. A reforma espiritual dos israelitas em Jerusalém, assim como a restauração da muralha, começou muito distante dali, em outra cidade, Sussã, na Pérsia. O local em que Neemias estava quando soube da situação dos moradores de Jerusalém, distava 1.500 quilômetros distava 1.500 quilômetros dali, ou seja, ele estava em Sussã, que estava a 1.500 quilômetros de Jerusalém. Quando Neemias escutou o relatório de Anani sobre as péssimas condições de Jerusalém, os muros derrubados, os portões queimados, e as pessoas que viviam em Jerusalém em miséria, sob insegurança, motivo de zombaria e escárnio para as nações vizinhas, qual foi a reação de Neemias? Ele, que era copeiro do rei da Pérsia, ocupava esse cargo privilegiadíssimo, daquele que era o império que dominava o mundo naquela época. O capítulo 1 de Neemias, alguns podem se recordar, nos diz que Neemias ficou profundamente tocado com aquele relatório, se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. Não apenas lamentou, como também jejuou. Neemias esteve orando e buscando nos céus a resposta para os problemas da terra. Temos, então, no capítulo 1, a oração que Neemias faz. No capítulo 2, Neemias se apresenta para pedir a autorização do rei, a fim de ser liberado e dirigir a obra em Jerusalém. É interessante que, entre o momento em que Neemias soube da condição da cidade dos seus pais e da precária condição dos moradores de Jerusalém, e o instante em que ele se apresenta ao rei da Pérsia, haviam passado 4 meses. Ao longo de 4 meses, Neemias esteve orando, refletindo, meditando na palavra, elaborando um plano para apresentar uma solução. O rei, no capítulo 2, autoriza a ida de Neemias a Jerusalém. Esses 1.500 quilômetros de Sussã, na Pérsia, até Jerusalém, normalmente eram feitos em 4 meses. É interessante que essa informação a gente encontra no livro de Esdras. 4 meses entre o conhecimento da situação de Jerusalém e a conversa com o rei. Mais 4 meses até chegar a Jerusalém.
Pelo menos 8 meses separam Neemias do início da obra, da reconstrução da muralha. Neemias tinha diante dele um problema que perdurava há 142 anos. Os muros, por que muros ou muralha? Pastor, são muros ou muralha? Na mesma, é a mesma coisa. Por quê? A gente pode falar da muralha se a gente pensar no conjunto. E a gente pode pensar em vários muros, porque ao longo da muralha existem portões, vários portões. Entre um e outro portão é um muro. Então, são vários muros. Essa obra de reconstrução da muralha ou dos muros, esse problema, essa situação, perdurava há 142 anos. Mas a muralha foi reerguida em 52 dias. Simples, não? Mais ou menos. É simples quando o Senhor desperta o seu povo. Porque se fosse tão simples, alguém ou alguns, antes de Neemias e Esdras, tinham liderado a obra de reconstrução da muralha. Mas, quando Deus toca, quando Deus visita seu povo com graça, quando Deus manifesta dos altos céus o seu maravilhoso poder, o povo de Deus pode realizar proezas e maravilhas para a glória do nome do Senhor. De tal maneira que o povo que Deus desperta, além de ser sedento por sua palavra e ensinável, como vimos no domingo passado, em terceiro lugar, esse povo restaura o que ele, o Senhor, prescreve. O povo que Deus desperta restabelece o que Deus prescreve. Vejam que aqui no capítulo 8 é dito, versículo 16, saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas. Ou seja, foram celebrar a festa das cabanas ou dos tabernáculos. Notem a informação que nos é dada no versículo 17. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num. Ou seja, havia só 1000 anos, mais ou menos, que a festa dos tabernáculos não era celebrada com tanto entusiasmo, com tamanha alegria. E por que eles celebraram a festa dos tabernáculos? Ou festa das cabanas? Porque viram, se deram conta, por meio da escuta da palavra de Deus, que naquele mês, o 7º, devia ser celebrada a festa dos tabernáculos. Note uma coisa muito importante. As festas tinham um impressionante valor didático naquela época. Muito mais do que na nossa. Por quê? Naquela época, o que prevalecia era a tradição oral. As pessoas não tinham papel, caneta, iPhone, recursos tecnológicos para se comunicar. Não dava para passar um WhatsApp. Neemias não podia passar um WhatsApp para Esdras. Já havia a escrita, só que as condições, os recursos para escrever, era uma coisa caríssima. Tanto é assim que não haviam cópias da lei de Deus. Os manuscritos, ou as cópias da lei ficavam na sinagoga, essa instituição que teve origem no cativeiro babilônico, após a destruição do templo em Jerusalém, certo? E isso era manuseado pelos escribas, por pessoas como Esdras. Como então o povo de Israel aprendia a palavra de Deus? Memorização, verbalização, transmissão oral. Os pais contando a história, repetindo a história, medita na palavra de dia e de noite, até que isso entrava por excessiva repetição na cabeça das crianças e dos jovens. Então, naquela época de tradição oral e não escrita, as celebrações, as festividades mantinham os grandes feitos de Deus vívidos na mente do povo. E as principais festas quais eram? Páscoa, primícias e tabernáculos. Páscoa, sinônimo de libertação, de salvação. Era celebrado no primeiro mês do calendário judaico.
Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu na Páscoa. É interessante observar que na narrativa do Evangelho de João, no momento em que Jesus foi apresentado à multidão, ao meio-dia, quando Pilatos disse, eis aqui o vosso rei, o texto bíblico diz, algumas versões, as mais antigas, que era a Parasceve Pascal, ou seja, no momento em que Jesus foi entregue à multidão, era o mesmo momento no qual as famílias judias comiam o cordeiro em casa celebrando a Páscoa. Que coisa tremenda! João está mostrando que aquilo que João Batista havia declarado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se cumpriu literalmente na morte de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, a Páscoa, ela apontava, certo? No Antigo Testamento, apontava para Cristo. Primícias, festa da colheita, também conhecida como festa das primícias, festa das semanas ou Pentecostes, que acontecia 7 semanas após a Páscoa, certo? Essa festa da colheita ou das primícias, ela era sinônimo de gratidão. Por quê? Porque o povo estava agradecido, certo? Ou agradecendo a Deus pela oportunidade de plantar numa terra que Deus havia concedido àquele povo. E consagrando os primeiros frutos, agradecendo, Senhor, nós éramos escravos no Egito, não somos mais. Antes nós plantávamos para entregar isso aos senhores, agora nós plantamos para nos alimentarmos. Nós queremos te agradecer por isso e também pedir a tua bênção para o resto da colheita. Essa festa apontava para o Espírito Santo. Notem que no Novo Testamento, por ocasião do dia de Pentecostes, o Espírito Santo visitou a igreja com poder extraordinário. Também temos essa festa, a festa dos tabernáculos, que era celebrada no final da colheita, no 7º mês, quando o descanso era guardado. A festa dos tabernáculos, ela implicava na situação em que os israelitas tinham que habitar em cabanas. Não habitar em cabanas, tomavam os ramos de algumas árvores, como as palmeiras, né? Em algum lugar do terreno da propriedade, certo? Faziam uma cabaninha, certo? E ficavam ali durante 7 dias para recordar o quê? Para recordar o tempo de peregrinação no deserto. Aquele tempo no qual o povo habitou em tendas, em cabanas. Durante 7 dias. Essa foi a festa celebrada como resposta à leitura de Esdras, que nós comentamos domingo passado. É interessante observar que, à luz de Zacarias 14, que fala do dia do Senhor, essa festa apontava para o descanso eterno. Zacarias afirma, então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Zacarias está antevendo a nossa vida futura, o dia da vinda do reino de Deus. Portanto, essa festa significava para o povo descanso das atividades, e esse descanso das atividades, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nos prepara para um descanso muito superior, o descanso eterno diante de Deus. Que não é um descanso no sentido de ficar ocioso, é um descanso dos labores, das lutas, do cansaço, de tudo aquilo que tem a ver com os efeitos do pecado. Como nós estudamos hoje na sala da escola dominical, na classe, certo? O trabalho não é consequência do pecado. Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, Deus já deu uma missão para eles. Eles tinham que ser gerentes, administrar. O efeito do pecado é que o trabalho passou a ser estressante, opressivo, muitas vezes conflituoso. Eventualmente eu posso soltar uma palavra aqui indevida, assim. Hoje, depois da aula, o Rogério falou assim, pastor, ele se aproximou, de vez em quando o espanhol ainda lhe atravessa aí, né? E eu nem me dou conta, certo? Então, eventualmente, eu posso falar uma palavra aqui, usar uma construção que não soa bem aos ouvidos de vocês, é porque a língua espanhola, eu fiquei 7 anos lá e ainda está muito na cabeça. E nem sempre a gente se dá conta disso. Então, por favor, aqui eu fiquei na dúvida se é conflituoso ou conflitivo, porque um em espanhol e outro em português. Então, eventualmente, eu posso confundir as coisas.
De vez em quando, em vez de falar fazer parte, eu falo formar parte. É como se diz em espanhol. Então, tenha, por favor, misericórdia, tá? Não é convencimento, não é orgulho, não. É que a língua ainda está muito viva. Eu estava até comentando com o Rogério que eu vou viajar agora para o Chile, vai ser uma confusão danada. Porque o espanhol tem enferrujado. Então, eu vou chegar lá, vou falar mal o espanhol. E quando voltar, misericórdia. Voltando aqui ao texto, certo? Por que que o povo que Deus desperta restaura o que Deus prescreve? É o que nós vemos aqui. A festa foi o quê? Retomada, foi restabelecida. O povo entendeu que era o tempo da festa dos tabernáculos. Restaurar o que Deus prescreve significa excluir toda e qualquer prática na vida da igreja que não redunde na glória do Senhor e na edificação do seu povo. Qualquer prática, qualquer situação, qualquer costume, qualquer hábito, qualquer tradição que não nos conduz a amar mais a Deus e a conhecer mais da sua palavra, que não proporciona a edificação da igreja, isso, meus irmãos, deve ser rejeitado. Um exemplo de retorno à lei de Deus aconteceu nos dias do rei Josias. Josias foi um rei piedoso. Esse rei havia decretado, alguns vão se lembrar, a reforma do templo de Israel. Durante a reforma do templo, foi encontrado o livro da lei de Deus. Zafã, o escrivão, leu o livro diante do rei. O rei ficou absolutamente quebrantado. Ao ouvir o que a lei prescrevia, Josias quebrantou-se e rasgou suas vestes. Em outras palavras, enlutou-se. Quando o judeu rasgava suas vestes, certo? E às vezes colocava terra sobre si, é porque ele estava numa condição de profunda humilhação, de luto. Foi isso que aconteceu com Josias. Em seguida, Josias determinou que a liderança da nação, todos os governantes, todos os levitas, sacerdotes e todo o povo, deveriam, líderes e liderados, escutar a leitura do livro. Dessa maneira, os moradores de Jerusalém, nos afirma a Bíblia, os sacerdotes, os levitas, os profetas, todos, do menor ao maior, tiveram que ouvir o que a Bíblia dizia. Consequência, o rei fez uma aliança com Deus, na qual jurou eliminar o que não tinha fundamento escriturístico, fundamento na Bíblia, e restabelecer o que era certo. O que isso implicou na prática? Escutem. A deposição de todos os sacerdotes que haviam realizado cerimônias para os falsos deuses. Todos os utensílios pagãos foram retirados do templo do Senhor. Tudo que era destinado ao culto de Baal e aos demais deuses ou divindades cananitas, tudo isso foi retirado. Todos esses objetos foram queimados diante do povo. Havia no templo de Israel um poste ídolo, símbolo maior do paganismo no culto de Israel. Esta imagem foi retirada, queimada, e suas cinzas foram depositadas na sepultura dos pais daquela geração. Aqueles que haviam promovido a idolatria e ensinado seus filhos a adorar falsos deuses. Outra coisa, Josias derrubou todos os santuários pagãos no território do reino de Judá. Mandou deitar abaixo todas as capelas da época. Todos os monumentos idólatras foram destruídos e dentro deles foram colocados ossos dos pais daquela geração. A Bíblia também nos informa, viu Josias que no monte havia muitas sepulturas. Josias perguntou, essas sepulturas pertencem a quem? Ah, disseram para Josias, estão enterrados aí, certo, os israelitas, né, a antiga geração. Josias mandou tirar os ossos delas e os queimou. Só deixou intacta uma sepultura, a de um profeta de Deus. Josias disse, nessa ninguém mete a mão. Josias honrou os antepassados fiéis ao Senhor, como esse profeta, e condenou a idolatria dos infiéis, queimando seus ossos e jogando as cinzas dos objetos pagãos sobre suas sepulturas. Agora vinha a parte mais dramática, por um lado, e também a mais bonita. Escutem o que a Bíblia diz.
e matou todos os sacerdotes os altos que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém, deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. O povo que Deus desperta, e Josias foi despertado pelo Senhor, restaura, restabelece o que Deus prescreve. E essa restauração implica eliminar o entulho. Vamos arrancar, extirpar, eliminar tudo aquilo que não tem base bíblica e restabelecer o que é bíblico. Esse esforço de reforma espiritual dos dias de Josias deve ser imitado por nós. Ao entendermos a palavra de Deus, não devemos postergar as mudanças em nossa vida. Isso implica, por exemplo, interromper a prática de qualquer pecado e voltarmos para o Senhor. Deus nos dá muitas oportunidades de recomeçar. O Deus verdadeiro é um Deus de graça, é um Deus de amor, também de justiça, mas sua justiça sempre vem acompanhada de misericórdia. Porque se Deus fosse nos tratar como nós merecemos, meus irmãos, ninguém estaria aqui. Nem os pregadores. Deixa eu encontrar aqui o copo que pertence a mim. Em certa ocasião, nos Estados Unidos, a criança, o filho, quando chegou em casa, no momento do jantar, chegou da escola, no momento do jantar, disse ao pai: papai, o senhor mentiu para mim. E o pai perguntou: por que eu menti para você, filho? Porque o senhor disse que Deus criou o mundo. Que Deus fez Adão e Eva e criou o mundo. E hoje o professor de ciências lá na escola disse que tudo isso é mentira. Que Deus não criou o mundo, que Deus não existe e que o mundo é produto de um processo e toda aquela história que a gente conhece, certo? Quando uma teoria nos é comunicada como se fosse lei científica. Uma teoria que, por sinal, requer mais fé do que crer na própria Bíblia, no relato bíblico. Esse pai ficou transtornado com aquilo que ele ouviu do filho dele. E ele tomou a seguinte decisão: ele mudou de cidade. Ele foi morar em outra cidade com a família e pôde matricular o filho e os demais numa escola que ensinava ciência segundo a palavra de Deus. Esse menino cresceu e se tornou o doutor Gerard van Groningen, uma das maiores autoridades no mundo em Antigo Testamento. Professor renomado nos Estados Unidos, na Austrália e também professor visitante no Centro de Pós-Graduação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Infelizmente, nem todos os pais têm a condição de fazer o que o pai do Dr. Van Groningen pôde fazer. Mas existem muitas situações na sua vida e na minha, na sua casa e na minha, que nós podemos intervir, que nós podemos atuar, para reformar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, segundo a bendita palavra de Deus. O povo que Deus desperta, restaura o que o próprio Deus prescreve. Uma quarta lição, um quarto princípio. Considerem os dois da semana passada, o que acabamos de explicar, e agora o seguinte: o povo que Deus desperta se humilha diante dele em arrependimento. É o que vemos aqui no capítulo 9. Depois que Esdras leu a lei, desde a alva até o meio-dia, o povo celebrou, certo? Comeu, bebeu, realizou, celebrou a festa dos tabernáculos. Esse povo foi acometido por um profundo quebrantamento, já mencionado nos versículos 1 e 2. E aí nós temos a relação dos líderes, dos levitas, e a informação de que todo o povo estava quebrantado, e esse capítulo 9 registra a oração que esse povo fez, concordando com a sua liderança. E é uma oração cheia de significado, que demonstra profunda reverência, que
demonstra profundo senso de pecado e também de entendimento da história. Por quê? Porque eles entenderam que o que eles sofreram e aquilo que os pais deles haviam sofrido era decorrência da desobediência da palavra de Deus. Ou seja, à luz de Deuteronômio 28, Deuteronômio 32, eles tinham colhido as consequências, os frutos da desobediência. E é isso que acontece, irmãos, via de regra, na vida das pessoas e também dos filhos e filhas de Deus. Quando nos afastamos do Senhor, quando desviamos os nossos olhos da sua bendita lei, quando entendemos que somos autônomos, ou seja, que queremos viver segundo a nossa própria lei, segundo os nossos próprios caprichos, segundo os nossos próprios gostos, mais cedo ou mais tarde a gente vai quebrar a cara, a gente vai sofrer, vai produzir, levar sofrimento, trazer sofrimento às pessoas que nos rodeiam. Mas Deus é gracioso, a graça dele novamente se manifestou e esse povo se arrependeu. E o que vemos aqui no capítulo 9 é o arrependimento. Uma coisa muito interessante, os estudiosos dos avivamentos, porque na Bíblia nós encontramos alguns avivamentos. O de Josias foi um que aconteceu. Outro avivamento, segundo alguns comentaristas, é esse da época de Esdras e Neemias. E ao longo da história da igreja cristã depois de Cristo também aconteceram alguns avivamentos, como na Inglaterra e nos Estados Unidos, que na ocasião era a Nova Inglaterra, as colônias da Nova Inglaterra antes da independência, certo? Na primeira metade do século XVIII, certo? No final do século XVIII, início do século XIX, o segundo grande avivamento. No início do século XX, um avivamento no país de Gales, certo? E também na Coreia, que na época não havia essa distinção entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. E, segundo um livrinho traduzido pelo pastor Augusto Nicodemos, entre a etnia dos Zulu, na África do Sul, isso nos anos 70 e 80 do século passado. Aqueles que têm estudado os avivamentos têm identificado alguns elementos que são comuns a essas poderosas manifestações do poder de Deus. Isto é, quando acontece um avivamento, normalmente existem algumas características que se repetem. Entre elas, pregação fiel da palavra de Deus. Não existe quebrantamento, não existe avivamento, não existe despertamento fora da palavra. Avivamento genuíno não é fruto de sonho, não é fruto de visão, não é fruto de sentimentalismo, não é fruto de tradição de igreja. Avivamento de Deus é fruto de quebrantamento produzido pelo Espírito Santo, que fala de acordo com a palavra. O ministério do Espírito Santo é cristocêntrico. O Espírito Santo nos ensina e nos recorda as palavras de Cristo. Ele não busca a glória para ele, ele promove a glória do Filho. Pregação genuína da palavra. Outra característica, arrependimento genuíno, convicção de pecado, quebrantamento espiritual. Outra característica, testemunho eficaz de Cristo. As pessoas são de tal maneira impactadas pela obra do Espírito Santo que é impossível elas não testemunharem de maneira eficaz, de maneira evidente, contundente, da graça de Deus em suas vidas, às pessoas que estão no seu entorno. E também o impacto no meio, no local, né, na circunscrição onde acontece aquela visitação extraordinária do Espírito Santo. Seja na casa, seja na igreja, seja no bairro ou mesmo numa cidade, numa região. Em todos os avivamentos houve arrependimento. De fato, o povo que Deus desperta se quebranta e se esforça para mudar de vida, para corrigir aquilo que está mal, aquilo que está equivocado. O arrependimento, meus irmãos e irmãs, é a condição necessária para que alguém receba o perdão de pecados e seja salvo por Cristo. Sem arrependimento, a pessoa não tem como ser perdoada por Deus, não tem como conhecer e experimentar a fé em Cristo. E uma vez salva, a pessoa precisa cultivar o hábito do arrependimento, porque ela tem que se arrepender dos seus pecados. A oração do Pai Nosso diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Arrependimento não marca apenas o início da vida cristã, o arrependimento deve marcar o início e a caminhada cristã.
Diariamente necessitamos nos converter, meus irmãos e irmãs, porque ainda que sejamos salvos, regenerados, ainda existe mancha na nossa vida. Na salvação, Deus nos resgata da lama, do lamaçal do pecado. E no processo de santificação, Deus vai limpando, tirando, eliminando as sujeiras do pecado. Em suma, o arrependimento é necessário para a salvação e para a santificação. A vida do cristão deve ser uma conversão diária. Irmãos, somente pela graça divina podemos perdoar os que nos ofendem e ser perdoados por Deus. Em todas as épocas, Deus tem insistido na necessidade de arrependimento por parte de seus filhos. Palavras do patriarca Jó: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Palavras de Davi, o homem segundo o coração de Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pregação de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o próprio Cristo declarou a respeito de si mesmo que viera chamar pecadores ao arrependimento. Uma pessoa que é reconhecida como uma das mais santas que já viveram nesse mundo caído é o puritano Jonathan Edwards. Esse homem, ainda jovem, fez votos de consagração espiritual e de dedicação à causa do Senhor. Por volta dos 20 anos, Edwards já tinha elaborado suas resoluções. Entre suas 70 resoluções, que são decisões pessoais, vemos que o arrependimento e o esforço em melhorar sua vida diante de Deus é uma nota que se repete, é uma tecla comum. Essa disposição de reformar-se aparece frequentemente nas resoluções de Jonathan Edwards. Escutem algumas delas, por favor. Resolvi inquirir todas as noites, quando estiver indo para a cama, onde eu tenho sido negligente, quais pecados cometi e em que tenho negado a mim mesmo, também no final de cada semana, mês e ano. Resolvi renovar com frequência a dedicação de mim mesmo a Deus, a qual foi feita no meu batismo, que eu solenemente renovei quando fui recebido na comunhão da igreja, ou seja, na profissão de fé, e que tenho solenemente refeito ao dia 12 do mês de janeiro de 1722. Resolvi que constantemente vou olhar para o estado da minha alma, para que eu possa saber se eu tenho realmente participação em Cristo ou não, para que quando eu estiver para morrer, não tenha do que me arrepender. Resolvi confessar francamente para mim mesmo tudo o que eu encontrar na minha pessoa, seja fraqueza ou pecado, e se é o que diz respeito à religião, também confessar todo caso a Deus e implorar a ajuda necessária. Esse homem, Jonathan Edwards, que assumiu esse compromisso de se reformar, de se consagrar, de se arrepender constantemente, veio a ser não somente um dos crentes mais piedosos que já passaram pelo mundo, mas também o principal instrumento que Deus usou durante o primeiro grande avivamento na região que hoje são os Estados Unidos da América. E um dos maiores intelectuais da história do país, reconhecido inclusive por aqueles que não são cristãos. Sua obra é considerada no campo da filosofia moral um tesouro da nação norte-americana. Vale a pena servir a Deus, vale a pena se arrepender, vale a pena se santificar. É o que a vida de Jonathan Edwards ilustra para nós. O sermão que ele pregou em julho de 1741, hoje famoso, Pecadores nas mãos de um Deus irado, foi poderosamente abençoado
e produziu profundo temor de pecado nos ouvintes. Alguns testemunhos, ou algumas testemunhas, melhor dito, relatam que enquanto Eduardo pregava aquele sermão, com o sermão em uma das mãos e a lamparina da época em outra, houve profunda convicção de pecado e algumas pessoas se agarravam nas pilastras do templo com medo da condenação iminente de Deus, com medo de que o Senhor as matasse naquela mesma ocasião, naquele momento. O homem que tanto se quebrantou diante de Deus foi agente de quebrantamento na vida de muitas pessoas. O verdadeiro arrependimento leva a Cristo. E é diferente do remorso. A história de Pedro e Judas. Pedro arrependido foi restaurado por Cristo. Pedrão, Pedoca, que falava mais do que a boca. Que enquanto alguns estavam pensando, Pedro já se antecipava e falava. Porque os demais discípulos também negaram a Cristo. Também se esconderam, mas a fama ficou com quem? Com Pedro. Por quê? Porque falava muito. Mas Deus é sempre misericordioso. Restaurou Pedro. E Pedro veio a ser um grande pregador, um importante apóstolo. Um homem poderosamente usado por Deus naquela época da igreja primitiva. E Judas não se arrependeu. Sentiu remorso. E como terminou, tirando a própria vida. Para terminar, o povo que Deus desperta, finalmente, assume compromissos para o futuro. É o capítulo 10. Nessa aliança, que o capítulo 10 aqui nos apresenta, o povo fez acordos que alcançaram todas as dimensões da vida. Notem, fizeram uma imprecação. O que é uma imprecação? Certo? É aquela oração: Senhor, amaldiçoa nossa vida. Senhor, pesa a tua mão sobre nós, se nós não cumprirmos o que estamos aqui jurando diante de ti. É o que diz aqui o capítulo 10, versículo 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento. Quais os termos do juramento? Vamos aqui resumir. Versículo 30. Não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. A partir de agora, certo, Senhor, aquilo que por muitos anos, por muitas décadas, por muitas gerações aconteceu em Israel, vai ser interrompido. A partir de agora, povo santo, povo de Israel, circuncidado, vai casar com filhas de Israel. Interrupção dos casamentos mistos. E os últimos capítulos de Neemias demonstram que foi uma choradeira danada. Por quê? Porque tiveram que despedir as mulheres dos outros povos que não eram israelitas com os filhos. Então, a partir de agora, casamento só entre israelita, certo? O israelita com a israelita. Os filhos e as filhas da aliança. Outra área importante dessa aliança, dessa reforma. Quanto ao tempo, usa o tempo, versículo 31, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria, certo? E qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado. Ou seja, os dias do calendário judaico, o dia de sábado e os dias sagrados das festas, seriam consagrados ao Senhor. Acabou o negócio no domingo da época. Na época era sábado. A partir da ressurreição de Cristo passou a ser domingo, a despeito do que alguns grupos afirmam, que continua o sábado vigente. Não. O sábado cristão é o domingo. Quando lemos Atos e quando lemos com atenção as cartas e Apocalipse, a igreja passou a se reunir no dia do Senhor, o dia da sua ressurreição. Mas na época do Antigo Testamento era o sábado. Então, a partir de agora, acabou o negócio, acabou o comércio. Se tivesse futebol, acabou o futebol no dia do Senhor. Tempo é uma coisa muito séria. Outra coisa, outra área.
Versículo 32. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte, certo? Aqui tem um compromisso de não deixar desassistida a casa de Deus. E também as escalas, como se diz no Chile, os turnos, para que não houvesse interrupção nas atividades litúrgicas, cerimoniais, no templo. Era necessário lenha, vai ter lenha. Pães da proposição, sim. As escalas dos levitas, dos sacerdotes, de todo aquele pessoal encarregado pelo culto, tudo isso agora vai ser observado rigorosamente. E quanto ao dízimo, versículo final, 35, final da sessão lida, e que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. A partir de agora, primícia é primícia, dízimo é dízimo. O povo que Deus desperta assume compromissos para o futuro. Eu me emociono quando leio o capítulo final de Gênesis. As palavras de José são muito apropriadas. Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar daqui os meus ossos. Que homem de fé! José não pôde testemunhar o dia do êxodo, o dia da liberação, o dia da libertação, o final do cativeiro egípcio, que aconteceria 400 anos depois, na época de Moisés. Mas José creu, ele estava convicto de que Deus um dia visitaria o seu povo e o levaria para a terra que havia prometido a Abraão, a Isaque e Jacó. E disse, não apenas disse, fez com que os seus irmãos jurassem: quando o Senhor cumprir a sua palavra, os meus ossos vocês levarão para a terra de Canaã. 400 anos depois, Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente, diz a Bíblia, ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e vós haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Meus irmãos, quando Deus realmente nos quebranta, nos visita, desperta, nós não tememos assumir compromissos com o Senhor. Pastor, que novos compromissos podemos assumir hoje? Não sei, você pode fazer essa reflexão e, se tiver paz, assumir votos diante do Senhor. Mas também pode ser oportunidade de se lembrar daqueles que você já assumiu ao longo da vida, da caminhada cristã. Todos nós temos feito vários compromissos. No dia da nossa profissão de fé, juramos ter a Bíblia como única regra de fé e prática, amar e sustentar moral e espiritualmente a igreja. No dia que apresentamos os nossos filhos para o batismo, juramos orar com eles e por eles, educá-los na palavra de Deus, trazê-los à igreja. No dia do casamento, juramos fidelidade ao nosso cônjuge, até que a morte os separe, deve ter dito o pastor. Ou talvez, se naquela época você fosse católico, o padre. Também está valendo, porque o casamento foi estabelecido por Deus. E não é casamento somente se é feito num templo evangélico. Na realidade, segundo as leis do Brasil, não é nem o padre e o pastor que casam. Só podem casar quando é o casamento religioso com efeito civil. Quem casa mesmo é o Estado. Pode ou não ter cerimônia religiosa. No dia da sua ordenação ao ministério pastoral, ao presbiterato, ao diaconato, ou no dia que você foi empossado, instalado para um cargo na igreja, você assumiu um compromisso diante de Deus e diante da igreja. Nós já fizemos promessas ao Senhor em nossas orações individuais. Cada vez que tomamos a ceia do Senhor, renovamos a nossa promessa de nos consagrar espiritualmente
e de tomar essa ceia até que o Senhor volte. Meu irmão, minha irmã, não deixe de honrar, sob a bendita graça divina, seus votos e juramentos. Filhos, obedeçam a vossos pais, honrem a vossos pais. Esse é o único mandamento com promessa para que vossos dias sejam prolongados na terra. Jesus, nosso Salvador, assumiu o compromisso de jamais nos abandonar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até o final da história. O povo que Deus desperta é sedento por sua palavra, é ensinável, é capaz de restaurar o que ele prescreve ou prescreveu, se humilha diante dele em arrependimento e é corajoso para assumir compromissos para o futuro. A grande lição que a reforma física e espiritual dos dias de Neemias e Esdras nos ensina é que, frente aos desafios e obstáculos que caracterizam nossa jornada nesse mundo, devemos depender do Senhor em oração, jejum, meditação na palavra e reflexão, a fim de ser conduzidos por Deus no enfrentamento das adversidades. Para Deus não existe causa perdida. Não desista do seu casamento, do filho afastado da igreja, de conseguir uma vida melhor para a sua família, de servir ao Senhor na igreja onde Ele te colocou. Você pode ser um instrumento de revitalização no seu lar, na igreja e no mundo. A atuação de Neemias e Esdras demonstra isso. Por último, lembre-se, Jerusalém já não é a cidade santa para a igreja de Deus. Foi no passado. Foi antes da vinda de Cristo. O templo já não existe. Jesus é o tabernáculo de Deus que habitou entre os homens. E hoje está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. É o nosso santo advogado. Tanto Jerusalém como o templo, assim como as demais instituições e festas do Antigo Testamento, bem como os profetas, reis e sacerdotes, tudo isso era sombra do que havia de vir. Mas o Messias já veio. As promessas e os tipos se cumpriram em Cristo. Esdras e Neemias, ambos apontam para Jesus. Eles são exemplos para nós. Mas o Redentor mesmo é Cristo. Só em Jesus a reforma é possível. Apenas nele temos o alívio para o legalismo, a formalidade destituída de reverência e o tradicionalismo, que é o acúmulo das más tradições. Jesus ainda nos diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que Deus nos abençoe. Amém.